Enquanto o mundo vibra com os gigantes do presente, o Brasil vive uma pergunta que ninguém ousa responder em voz alta. Quem vai carregar o peso da camisa amarela rumo à Copa de 2026? Vinícius Júnior, o craque que desafia o impossível em gramados europeus, é o símbolo da ousadia moderna. Rodrigo, o cérebro em forma de atacante, combina frieza e inteligência tática como poucos da nova geração. E Endrick, o garoto prodígio que nem completou o ciclo da adolescência e já carrega o destino de um país nos ombros. O tempo parece acelerar e o Brasil, berço dos maiores gênios do futebol, vive um momento de transição silenciosa. Um intervalo entre o passado lendário e o futuro incerto. Mas a pergunta é: será que essa geração tem o que é preciso para devolver o Hexa, ou o brilho da camisa canarinho começa a se apagar diante da pressão global? Vinícius Júnior é mais do que um driblador. Ele é a faísca que reacende a emoção nos olhos do torcedor brasileiro. Um jogador que cresceu sob vaias, virou alvo de racismo e respondeu da forma mais brasileira possível, com talento e alegria. Seu crescimento no Real Madrid o transformou em símbolo de resiliência. Já Rodrigo representa a calma em meio ao caos. Não tem o mesmo brilho explosivo de Vini, mas sua inteligência tática e frieza decisiva o tornam o jogador que o técnico sonha em ter em finais. E Endrick? Endrick é o código do futuro. A força de um menino que joga como veterano mistura instinto, coragem e fé. Mas o Brasil sempre foi mais do que 3 nomes. É uma ideia, uma filosofia. E hoje, essa filosofia parece perdida entre o jogo moderno e o encanto das ruas. O mundo mudou. O futebol se tornou mais tático, mais previsível, mais mecânico. E talvez o Brasil tenha perdido parte da sua essência, tentando se encaixar nessa nova lógica. Aquela malandragem elegante, o drible desconcertante, o improviso que fazia multidões prenderem o fôlego, parecem ter dado lugar a esquemas, números e algoritmos. Mas e se o segredo do renascimento estiver justamente em reencontrar o que foi esquecido? Se o Hexa não vier da força nem da tática, mas da alma? Porque o futebol brasileiro nunca foi apenas sobre vencer, sempre foi sobre encantar. E essa geração tem o poder de unir os dois mundos, a técnica moderna e o espírito livre de quem joga por amor. E quando olhamos para essa nova safra, o contraste é inevitável. De um lado, os jovens milionários cercados de fama e pressão antes mesmo de atingir o auge. Do outro, a lembrança dos craques do passado, que jogavam com a alegria de quem representa o povo. Pelé, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Cada um carregou o Brasil de um jeito, mas agora o peso é outro. É a geração do silêncio, das redes sociais, da cobrança constante. E o curioso é que mesmo sob o olhar implacável da internet, o talento ainda encontra espaço para florescer. Vini, Rodrigo e Endrick não são apenas jogadores, são símbolos de resistência em uma era em que o futebol tenta ser exato, mas continua sendo emoção. Só que a pergunta continua no ar. Será que o Brasil está preparado para essa nova era? Ou ainda vive preso ao passado, esperando outro Pelé, outro Ronaldo, outro Neymar? Talvez o segredo esteja em aceitar que o futuro não será uma cópia do que já passou. O novo futebol brasileiro precisa ser construído com coragem, autenticidade e unidade, porque o Hexa não vai cair do céu. Ele será reconquistado com suor, estratégia e paixão. E essa geração tem o que é preciso, mas precisa provar que o talento brasileiro ainda é a força mais imprevisível do planeta. Então, antes de 2026 chegar, uma coisa é certa: o mundo vai observar cada passo do Brasil. As críticas virão, as dúvidas vão crescer, mas o destino da camisa amarela ainda está sendo escrito. E quando o hino tocar, quando a bola rolar sob o sol da América do Norte, todos os olhos se voltarão para esses 3 nomes: Vini, Rodrigo e Endrick. A pergunta não é mais se eles vão brilhar, mas como vão mudar o destino do futebol brasileiro. Porque o futuro não espera. E aqui, no Bola de Cristal FC, nós já vimos o que vem aí.